Fecha com chave de ouro, né, gente? Meu parceiro de vida, para a gente falar de um tema tão importante, tão profundo. E aí, gato? Eu chego rapidinho quando você me chama. Seja onde Bom, for. você viu que eu não te perco, né? Procurei e te achei Nossa, rapidinho. que bom, né? Eu acho que a gente não se perde, né? É, é A gente isso, só se encontra cada dia mais. é, que linda. Muito Que bom bom. estar aqui com você. Estou muito feliz por você estar aqui comigo, né? Da gente fechar essa live tão importante. Seu pessoal está chegando aí também. Oi, Poju, seja bem-vindo. Então, assim, né? Hoje nós vamos falar de um tema profundo, de um tema importante, de um tema que fez a gente questionar. Nossa, mas que tema difícil de falar, né? Será que a gente vai conseguir falar alguma coisa desse tema? E a gente ficou pensando nisso o tempo todo. Aí a Irene falando oi para você. Então, assim, e aí, assim, é emocionante de pensar em toda a história das lives, né? Tudo que aconteceu e chegar em você. E a gente aprofundar esse tema aqui hoje, né? Com conversas que a gente faz, igual eu convidei o pessoal, que a gente faz numa sexta-feira à noite, comendo um petisco e tomando uma bebida. Então, a ideia é essa, que a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa ter esse bate-papo aqui de um jeito leve, tranquilo, né? A ideia é que quem está aqui agora na live é importante entender que a gente você não vai sair daqui com uma resposta, né? Quem somos nós para dar uma resposta de tamanha magnitude e profundidade, né? Mas a gente está aqui para trazer reflexões profundas para você, trazer questionamentos, que foi um pouco do que eu fui falando no Stories, que o pessoal foi se engajando. E assim, a resposta disso, na verdade, o que eu vejo é uma resposta individual, né? Eu acho que não existe um sentido de vida único, próprio, até porque o sentido vai mudando, que isso é legal que o pessoal do Stories foi me respondendo, né? Eu perguntei se o sentido de vida mudava, e o pessoal respondeu que sim. Então, na verdade, assim, a gente vai trazer um pouco sobre isso, algumas conversas que a gente tem, a gente vai trazer aqui. E a gente convida vocês a fazer parte dessa mesa, né? Dessa noite especial. E que vocês possam também comentar, perguntar, por favor, vamos conversando juntos aí, para acrescentar uns para a vida dos outros, né? Que a gente vem aqui trazer o nosso melhor, mas a gente também recebe muito. Então, vou passar a bola para você, meu gato. Para quem não te conhece, se apresente. Quem é você? Oi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito. Eu estou vendo cada pessoa linda entrar aí, familiar meu. Que amor, meus familiares aí, meus amigos. A minha filha linda, a Natália, a mãe da minha filha, pessoas que eu tenho no meu coração. E principalmente muita alegria, muita felicidade. Eu nunca fiz uma live na minha vida, nunca saí em vídeo nem nada, mas como que eu vou recusar um convite da mulher da minha vida? Não tem Uhul! como. Então, assim, para mim é uma felicidade, é uma honra imensa poder participar, poder compartilhar com vocês alguma coisa, poder, às vezes, fazer algumas reflexões sobre a vida. E, para quem não me conhece, eu me chamo Públio, eu sou namorado da Fabiana, atualmente eu trabalho em uma empresa, uma indústria de tintas. Eu sou gerente comercial dessa empresa, trabalho com constelações familiares e com constelação empresarial. Há 12 anos eu, eu entrei nesse caminho de saúde mental, que foi uma questão que sempre fez parte da minha vida. Então, nada melhor do que um doente para encontrar a cura. E esse processo meu de 12 anos, mais ou menos, estudando saúde mental,
trouxe principalmente sentido para a minha vida. E ao longo da nossa conversa, se eu puder, eu vou passar alguma coisa do que aconteceu na minha história, para que às vezes sirva para alguém aí no seu caminho. Muito bom. É isso aí. Eu estou um pouco nervoso, vocês me desculpem, tá? Eu nunca fiz realmente uma live. E esse não é mesmo o meu perfil, de falar em público, de fazer lives. Mas, como eu disse, né? Para minha amada, tudo. Gracinha. É a sua primeira live, é uma honra, né? Sua primeira live ser comigo, ser com a gente. E eu também estou nervosa, como todas as primeiras as lives, o início de todas as lives, meu coração depois passa, né? Porque eu já aprendi que tudo que eu vou fazer ao vivo, que não tem um controle, né? Vamos dizer assim, aí a gente entra num lugar de vulnerabilidade mesmo, né? Eu fico ansiosa, fico nervosa, fico com medo, então, mas eu já aprendi a lidar com o medo, né? Eu pego o medo, coloco na bolsa e fico apesar do medo, que é o que você está fazendo também, que é o que Vai meus com medo mesmo. vai com medo mesmo. Então, assim, para mim é uma mistura de emoções estar aqui com você e vamos dar o play aí nessa conversa, todo mundo muito ansioso, né? Bom, gente, eu fiquei pensando assim, amor, eu fiquei pensando como que a gente pode começar essa conversa de um tema tão amplo, tão complexo, tão profundo. E aí eu fui pensar no momento que a gente está passando agora, né? Nesse momento de pandemia, de quarentena, de muitas mortes, né? De muitos acontecimentos que deixam a gente num lugar de vulnerabilidade, de medo, de insegurança, de tudo. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu falo por mim. Quando a gente sai de casa, igual você está saindo, eu estou de quarentena, você está trabalhando todo dia. Você sai de casa, você coloca uma máscara. Que ninguém gosta de uma máscara, né? Pelo menos eu acho que a maioria não. Então, você coloca uma máscara. Tem que ficar passando álcool gel na mão o tempo inteiro, lavando essa mão, cuidando, tendo um monte de cuidados que isso não fazer parte do nosso cotidiano. Então, eu fico pensando, o que faz uma pessoa fazer algo que não quer, que não gosta, né? Mas é por algo maior. E aí esse algo maior me faz pensar que é para manter a vida mesmo, né? Para manter algo que quando a gente entra numa crise, quando a gente entra num lugar desconhecido, né? O que é essencial vem à tona. Que foi uma das perguntas que eu coloquei lá. Se você morresse amanhã, o que você faria? E muita gente falou, eu ficaria muito com a minha família e tudo. Então, assim, se a gente toma esses cuidados, né, para a gente não adoecer, não morrer e não levar a doença para quem a gente ama, é porque a gente está querendo manter a vida, porque a vida é importante para nós, né? E se a vida é importante para mim nesse momento, é porque ela faz sentido. Faz sentido eu viver, apesar de tudo. Porque se eu quisesse morrer, era só eu não ter o menor cuidado. Era só eu não cuidar disso, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Do quanto que as pessoas, de certa forma, podem estar olhando mais para a vida, né? Pode estar olhando para a importância que essa vida tem, que a importância que as pessoas da minha vida têm para mim, porque quando a morte bate na porta, a gente olha para a vida. Isso é fato, né? Quando você vai no velório, não tem jeito. Você vai no velório, você sai de lá pensativo. Você sai de lá pensando o que você está fazendo da vida, como que você está vivendo, quais são as suas prioridades, né? Então, eu achei assim, de certa forma, esse assunto do sentido da vida, que resume todas as nossas lives anteriores, mas também tem muito a ver com o momento presente, com tudo que a gente está vivendo agora, não é? E eu acho também, Fabiana, que, amor, eu acho também que isso é muito relacionado com as nossas crenças, né? Então, o que eu acredito, ele me condiciona de certa forma, né? Não dá para mim, a gente vê assim, por exemplo, quem é Bolsonaro tem um tipo de pensamento que é certo para ele, e é certo, não está errado, é o que ele acredita, né? E está tudo certo dentro do processo de crença dele, né?
Como, às vezes, o Lula, o Bolsonaro, eu falo o Bolsonaro e o Lula, que é o que a gente vive, né? Essa polarização de direita e esquerda. Então, e cada um tem a sua maneira de pensar, e isso é legítimo, né? E às vezes é dessa forma, através dessa percepção, é que a pessoa às vezes vai despertar algo novo. E isso talvez vai mudar o sentido de vida, porque o sentido de vida sempre está mudando. Ele só não muda se a gente não mudar as nossas crenças, né? Então, se eu sou fiel a uma crença, como que eu vou poder mudar? Não é mesmo? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente aceitar, não resignar, porque a aceitação, eu vejo a aceitação de uma forma muito diferente. Aceitar não é aceitar o que o outro quer, mas é aceitar aquilo que eu preciso. Isso talvez tenha que passar pela dor. Porque se, por exemplo, eu acredito que eu não preciso usar máscara, talvez a doença seja um fator que vá fazer com que eu perceba uma outra realidade diferente. Não é mesmo? Então, nesse contexto entre aceitação e resignação, eu acho que a gente, como eu falo, sabe? A questão das palavras. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente se aprofundar nas palavras, a gente degustar as palavras profundamente, faz toda a diferença na nossa vida. Muito, muito. E eu fiquei pensando, enquanto você foi falar, né, eu fiquei pensando no curso que a gente fez de constelação, né? Para quem não sabe, eu e o Público fizemos o curso de constelação juntos, do IDESB, né, com o Décio, e assim, era pancada atrás de pancada, né? Eu lembro que no primeiro módulo que a gente foi para São Paulo, né? E a gente foi achando que a gente ia passear, que a gente ia curtir a viagem e tal. No primeiro dia a gente não conseguia nem conversar, né? De tanto que o negócio foi profundo, quebrou tanta coisa na gente. Em mim, então, né, que vem da psicologia, que vem de um monte de crença, um monte de padrões, né? Então, assim, você percebeu, você lembra de todo o meu processo, eu fiquei no ar. Quando a gente abre mão das nossas crenças, né? Quando a gente vai quebrando isso, por que que é tão doloroso? Por que que tem tanta gente que às vezes tem medo de ir para uma terapia, de ir para uma constelação, de cuidar disso? Porque você vai quebrar crença, isso é fato. E a crença, de certa forma, ela é a base da nossa identidade. Eu gosto muito de pensar que a crença é como se fosse uma ilha, em que eu subo nessa ilha, eu fico nessa ilha, né? Só que a crença, quando ela vai quebrando, é como se essa ilha fosse desmanchando. Então, tudo aquilo que era certo, que era a minha verdade, né, aquilo que fazia sentido para mim, já não faz mais. Então, a gente fica num momento, assim, de estar no ar mesmo. Foi o que eu senti muito, e ainda sinto, às vezes. Sim. Só que, ao mesmo tempo que a gente vai quebrando essas crenças, a gente vai se libertando muito na vida, Com certeza. né? E você sabe também do meu processo, você é muito mais livre que eu. Você passou por um processo muito mais profundo, né, do que eu, e depois você vai contar disso daqui a pouco. Que é isso, né, Celine? Essa zona de conforto. Então, é muito doloroso, mas... O furor de cocô. O ofurô de cocô. Tá fedido, mas tá quentinho, né? Então, essas crenças, é legal da gente ir quebrando, porque isso também vai mudando o nosso sentido. Totalmente. A gente se transforma em outra pessoa, a ponto de pessoas que... Oi, Fábio. Seja bem-vindo. A ponto de outras pessoas, isso, Jana, a ponto de outras pessoas que convivem com a gente se assustar, porque realmente eles se transformam em outra pessoa, né? Então, Sim. é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que a gente também vai quebrando essas crenças, elas também nos ampliam no sentido assim, eu fiquei pensando assim, amor, sabe aquela pessoa que vive uma vida morna, que vive uma vida limitada, né? São as crenças limitantes. E aí ela acha que a vida é assim mesmo, né? Que é desse jeito mesmo, que é só isso que é a vida. Então, quando a gente vai quebrando essas crenças, né? E enxergando algo maior, muda muito o sentido da vida. Sim, eu concordo muito com você, mas é interessante, como eu conheço outras culturas e a gente percebe realmente coisas muito diferentes, então é natural que nas nossas crenças, na nossa limitação,
a gente acha que aquilo é correto, e está tudo certo também, né? Então, eu acreditar, é igual o rebanho, né? A ovelha que se desgarra. Então, ela está saindo fora daquelas crenças. E ela vai ser penalizada por isso, né? Porque a gente funciona em um sistema. Nós não somos, nós não podemos funcionar individualmente de acordo com... Então, a gente tem que estar inserido, a gente tem que saber controlar isso aí. Mas, para eu que conheço outras culturas, nesse aspecto, é muito difícil ver aqui no Brasil as pessoas quebrarem crenças, porque a gente é um país realmente religioso. E está tudo certo. Eu não vejo como um problema hoje, sabe? Quando eu venho passando pelos meus processos, realmente chega um momento que você olha para a religião e você quer massacrar a religião, né? A gente quer destruir a religião, porque parece que ela nos fez muito mal. Mas quando isso passa, a gente vê o quanto ela nos fez bem. Que graças à religião, nós chegamos até aqui, né? Então, todos nós vamos passar por isso, por esse processo. E é apenas um processo, sabe? Eu acho que é a realidade real de cada um. Cada um de nós temos a nossa realidade, sabe? E, assim, para mim, de verdade, hoje, você sabe disso, né? Tá tudo certo, sabe? Tá tudo muito certo. Faz parte, né? Quando você vai falando da religião, eu fiquei pensando assim também. Tem muitas pessoas que, e aí é legal ir questionando isso, qual é o sentido da minha vida, mas tem muitas que encontram o sentido na própria religião, né? Nessa conexão Sim. com a espiritualidade ou da caridade, né? De ajudar muitas pessoas, que também a gente pode desenvolver isso. Então, por isso que é legal que a gente vai mudando o sentido de vida e por isso que é muito bom deixar claro isso para as pessoas, né? Que o sentido de vida não é algo engessado. Então, hoje, por exemplo, para mim, qual que é o meu sentido de vida hoje? Quando eu fui pensar no sentido de vida, eu lembrei no momento que eu perdi o meu sentido de vida. Oi, Lu. Que foi quando a minha irmã faleceu, né? Que você, infelizmente, não a conheceu, mas você sabe de todo o meu processo. Quando ela faleceu, eu fiquei 6 meses sem ver o menor sentido na minha vida. A minha vida não tinha cor, não tinha cheiro, né? Não tinha... Era tudo cinza. E aí, eu fiquei 6 meses assim, né? E aí, o que que me fez voltar a conectar? Foi quando eu entrei, porque ela faleceu em junho, até dezembro eu fiquei assim. Em janeiro, eu fui para o Janeiro Branco, que é a campanha dos psicólogos para mais saúde mental. E aí eu comecei a dar muita palestra, eu comecei a fazer muita coisa. Você sabe dessa história minha, eu estou contando para quem ainda não sabe. E aí, quando eu entrei, né, na campanha Janeiro Branco, que eu ia falar, que eu falava as coisas que faziam sentido para mim, que me transformaram, que eu só falo isso, eu só falo daquilo que eu vivenciei, que eu passei, que fez sentido para mim. Quando eu levei isso para as pessoas, que eu vi o olhar, o brilho no olhar delas, que eu vi elas refletirem, sabe? Que eu entendia que a minha fala reverberava na vida da pessoa, que isso poderia levar reflexão e transformação, aí eu voltei para mim. E o sentido da vida para mim hoje ainda é isso. Pode ser que quando eu for mãe, que a gente fala muito sobre isso, muito provavelmente vai mudar alguma coisa, né? Ou quando eu ficar mais velha, isso também vai mudar. Mas hoje o que faz sentido para mim é eu me transformar e auxiliar no processo de transformação das pessoas. Isso me mantém viva, isso faz eu me sentir viva, né? Mas já aconteceu também, amor, de você perder o sentido da sua vida em alguns momentos, não foi? Foi. Eu, na minha infância, nada fazia sentido para mim. Eu tinha uns pensamentos diferentes, eu pensava diferente dos meus irmãos, a gente não se dava bem, e isso aí foi me fechando, me fechando dentro de um... Eu sempre falo que eu me fechei dentro de um pote, né? E ali eu desenvolvi, eu acho que desde a minha infância, aliás, eu acho que isso vem, talvez,
para quem não acredita em reencarnação, das nossas ancestralidades. Então, não tem como negar a ancestralidade, não tem como negar o DNA. Então, é claro que eu sou parte do meu pai e da minha mãe, dos meus avós, né? E daí para trás. Então, isso não tem como negar. Então, desde criança, sempre falaram que eu era emburrado, que eu me emburrava num caixote e tal. Bom, por quê, né? Vai saber. E nesse processo eu me fechei. E eu desenvolvi uma depressão profunda. E na época, nossos pais sofriam muito com problema financeiro. E a gente tinha uma vida muito difícil com relação à saúde mental. A gente não entendia isso. Então, às vezes, eu era chamado de preguiçoso. Cara, eu era uma criança, eu comprava aquilo, né? De certa forma. Isso aí vai cada vez mais danificando a gente, né? Então, hoje eu vejo esses processos em outras pessoas, quando os pais, às vezes, não sabem lidar com os filhos e, às vezes, colocam os filhos em uma posição de doente ou de problemático, aliás, de problemático e não de doente. Então, isso aí realmente vai gerando questões profundas naquela criança, né? Então, foi aí quando eu realmente me perdi e a saída minha foi a tecnologia. A tecnologia me abraçou. A tecnologia, o primeiro equipamento que eu construí foi um comunicador para me comunicar com as pessoas, porque eu não conseguia me comunicar. E daí eu entrei num processo de querer ser homem cedo demais, e comecei a beber e fumar muito cedo, e aí, né, o caminho lá realmente é fundo do poço. Então, aí quando chegou a uma idade que realmente a minha vida já não tinha sentido nenhum mais em Uberlândia. Eu não tinha amigos, eu não tinha crédito, eu não tinha família, porque eu me afastei de todos, e eu acho que eu perdi tudo ali. Não tinha dinheiro, tinha dívidas, e aí a minha saída foi mudar de país, né? E eu fui para a Espanha, fiquei lá 5 anos, e, nossa, como esse país me abraçou, viu? Eu passei coisas tão dolorosas lá, e esse foi o meu melhor abraço, né? Porque eu passei por tanta dor, né? Que hoje eu entendo a dor, né? Como eu valorizo a dor, né? Então é bom demais sentir dor, né? É igual você fala para mim, você gosta de marinar no sofrimento, né? Mas são os meus processos de dor, né? Ela te ajudou tanto, né? Que você tem uma profunda... Nossa, como assim, né? Então, eu fui para a Espanha e ali é uma história que envolve muitas coisas, inclusive fenômenos sobrenaturais. Então, não dá para falar de tudo isso. Mas, enfim, chegou um ponto que eu tinha 2 opções. Ou realmente sair do fundo do poço e ir para a morte, ou vir para a vida. E aí, eu não acho que eu decidi, eu acho que teve muitas questões familiares. Eu acho que a minha família, nesse momento, ela me ajudou muito. Eu sinto isso profundamente. Que nesse momento de dificuldade, eu acho que houve uma conexão muito profunda ali. E foi onde eu consegui sair para a vida. E é tão interessante que é como se todo aquele processo, que como eu sempre fui muito depressivo, sempre fumei e bebi bastante, eu não entendia coisas básicas da vida. Tem um primo meu, acho que ele está aqui, o Poju, ele falava para mim assim, não, primo, eu aprendo mais que você. Eu aprendo mais que você. Por quê? Porque eu era o cara que mais errava no mundo, velho. E ele tem que me pagar pelo menos um vinho, né? Porque o tanto que eu ensinei para ele, né? Vamos ver se ele vai me pagar esse vinho. Ele aprendia o que não fazer, né? Como assim, né? Então, tudo que eu fazia, cara, tem um monte de gente aí que me deve uma garrafa de vinho, né? Então, e nesse processo, eu realmente vim para a vida. E eu vim com muita força.
porque eu passei 38 anos em depressão. E 38 anos em depressão, cara, é uma experiência fantástica, é uma experiência excepcional. É claro que eu não desejo que ninguém passe por isso, porque realmente é um sofrimento. Mas, não sei, acho que eu tinha talvez essa condição, essa necessidade de sofrer, né? E daí eu saí para a vida e realmente fui me aprofundar em saúde mental e a cada dia eu encontro um sentido novo para minha vida. Não tem como a gente, depois que a gente começa nesse caminho, a gente parar mais. A cada dia, a minha vida, ela muda o sentido. E é muito bom, porque é tudo para muito melhor. Então, a cada dia eu estou me redescobrindo, a cada dia eu venho me melhorando como pessoa, que isso realmente é uma meta de vida, é ser uma pessoa melhor. E eu sou um buscador, realmente. Eu busco mesmo. E o que eu mais quero da minha vida, é o que eu sempre falo para a Fabiana, é realmente poder ser útil. Mas ser útil para quem quer. Utilidade, né? Porque a vida hoje, ela não tem muito espaço para mim, para futilidades. Eu já passei por tudo isso, eu já vivenciei isso assim, ó, bravamente, e foi muito top, né? Como eu vejo pessoas vivenciando hoje, sabe? E é muito top, é o processo de cada um, sabe? Então, quando eu entendi que realmente cada um tem o seu processo, e não cabe a mim interferir no processo de ninguém, a não ser que ele me peça, né? Cara, é tudo de bom, né? Você não julgar, né? O bandido, ele está ali por uma necessidade de um sistema. Ele não está ali por acaso, não existe acaso, existe, né? Eu acho que não existe, eu não acredito no acaso. Então, tudo tem a sua função. Se a gente olhar para o mundo individualmente, cara, é uma merda. A gente é um indivíduo, é um bit do sistema, né? Mas o sistema, ele funciona no todo, né? Como o Cortella fala, né? Numa galáxia de 200 bilhões de planetas, num universo, né? Num planeta com 7 bilhões de pessoas, eu acho que eu sei quem eu sou. Então, quando a gente se coloca no nosso lugar e olha para o sistema como um todo, que todos indistintamente fazem parte, e você não tem nenhum tipo de julgamento, cara, a vida é leve, a vida é plena. Isso, para mim, talvez é um aspecto da felicidade, sabe? Não tenho o que falar de ninguém, né? Hoje, eu sinto leveza, eu sinto plenitude, eu sinto alegria. É difícil porque, às vezes, dentro do nosso sistema aqui no Brasil, que a gente fala, né, amor? A questão de conceitos e de entendimento das palavras. Quando a gente fala de humildade, né? Humildade, isso, nossa, tem uma... Posso falar uma historinha rapidinha? Por favor. Que é a questão do conceito de humildade, de simplicidade, de felicidade. Tudo numa historinha bem pequena. Quando eu era espírita, a minha família é espírita, o espiritismo foi muito importante para mim e me ajudou demais a conta. Então, quando eu era espírita, eu fui a gente fazia um trabalho num bairro pobre de Uberlândia, um bairro necessitado de recursos materiais, e aí chegou lá, a gente ia fazer uma visita para uma família. Essa família tinha a mãe, 3 filhos tetraplégicos, uma filha surda-muda e o marido alcoólatra. Então, era a mulher, o marido alcoólatra, 3 filhos tetraplégicos e a filha surda-muda. E aí, o pessoal do grupo lá falava, não, você vai ver o que é sofrimento. Ali o povo sofre mesmo. E eu falava, nossa, como assim, né? Ali deve ser para baixo do fundo do poço, né? Um lugar desse, né? Você aí já foi preparado, né, para consolar. Não, sim, eu fui lá e falei assim, não,
quem dera eu vou fazer muita coisa por essa família. Você, né? Porque a gente quer sempre ajudar, né? É. E aí eu fui, Fabiana, amor, quando eu cheguei lá, gente, a mulher, ela abriu um sorriso e começou a falar alto, aquelas pessoas tipo italiana, e fala, vem pra cá, entra aqui, gente, rindo e tal. E nós entramos, e eu assustado com aquela felicidade, com aquela alegria daquela mulher, Onde né? vem essa felicidade, né? Aí fui, entrei assim, assustado com tudo aquilo, porque era tudo muito diferente do que me falavam, né? Isso lá no meu inconsciente, né? Eu ainda não tinha essa consciência disso. E aí eu fui no quarto das crianças lá, né, dos filhos da mulher, todos eles deitados. Eu chegava perto de cada um e eles riam, né? Não falavam, porque eles não falavam, eles ficavam só na cama e eles riam numa felicidade, numa alegria. E eu conversava com eles ali e transbordava a alegria daquelas pessoas. Eu falei assim, mas né? Sofrimento. Como assim, né? Então, sim. Então, eu acho que o nosso olhar, a gente tem que melhorar o nosso olhar, sabe? Antes da minha mãe morrer, a gente discutia muito sobre isso, sabe? O que realmente é sofrimento. A minha mãe passou por um processo de câncer e ficou um ano ali. E eu vi aquele processo e, para mim, estava tudo certo. Era o processo dela. Eu entendi o processo dela. Eu aceitei o processo dela. Eu sinto essa dor, porque realmente é dolorido, né? Como a Flavinha. Mas era o processo dela e tá tudo certo, né? Ninguém fica para semente. Então, nesses processos todos, eu fui entendendo uma coisa e que às vezes nessa dificuldade, eu sou meio perdido nas palavras, gente. Não incomoda Pode não que eu falar, mude de assunto rapidinho. pode Mas falar. aonde que a gente estava falando da humildade é onde a gente não consegue perceber com as nossas crenças o que realmente é humildade e o que é simplicidade, Uhum. né? Quer falar Então, sobre humildade? a gente vê... Fala sobre humildade para o pessoal entender, por favor. Pois é, a humildade vem de humus, né? Terra. Todos nós somos da terra, filhos da terra. Todos nós somos iguais. Quem sou eu para querer questionar um mendigo? Quem sou eu para querer questionar um Bolsonaro? Eu não gosto da maneira dele governar, mas é só a minha posição. Tem gente que gosta, tá tudo certo. Então, mas o ponto é o seguinte: eu respeito ele. Uhum. Sabe? Eu não desvalorizo nem o Bolsonaro, nem o mendigo, ninguém, todos somos iguais. Eu, para conversar com a minha filha, eu abaixo a altura dela. Eu sou responsável por ela, eu sou o pai dela, eu que coloco as regras. Mas isso não significa que eu sou melhor do que ela, Uhum. né? Eu sou Sim. maior, né? Nesse caso, eu sou maior e eu sou responsável por ela. Então, quando a gente coloca realmente as pessoas como iguais, sem dó, porque a dó, você está olhando para aquela pessoa com dó, e é natural, gente. Eu estou falando disso aqui de dó, às vezes é nosso, está no brasileiro sentir dó. Mas, na minha experiência, a dó, ela não traz nenhum benefício, não, porque aquela pessoa passa por aquilo porque ela precisa passar. E se ela está passando, talvez seja porque ela tem condições. Então, quem sou eu para sentir dó dela? Então, se eu sinto realmente dó dela, será que eu estou numa condição abaixo ou igual? Eu acho que não. Se eu sinto dó, eu me sinto numa condição acima, como se eu fosse melhor. Eu não sou, eu tenho consciência que eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho consciência. Eu posso estar numa condição melhor, mas definitivamente eu sei do meu lugar. Muito top. Tá vendo por que eu sou apaixonada nesse homem? Nossa, vai ser top. Meu amor. Fazendo um parênteses sobre a questão da humildade, da dó, né? É legal que a gente sempre fala da questão do morador de rua, por exemplo. Então, se eu vejo um morador, não existe morador de rua, ninguém é da rua, né? A pessoa está na rua. Então, imagina uma pessoa que está lá na rua e eu fico olhando para ela, eu posso olhar com esse olhar de dó, de superioridade, mas também de pensar assim, o cara pede dinheiro para comer, eu não tenho essa coragem.
O cara dorme na praça sem saber se amanhã ele vai acordar. Eu não tenho essa coragem. Então, eu vejo a grandeza dele, né? E na situação dele, muito provavelmente ele está num estado que é muito melhor que o meu, de força, de grandeza, de coragem, né? Né? Então, é legal, é isso que você está falando, a gente ir quebrando essas crenças arraigadas que a gente traz para olhar para o outro, para olhar para a grandeza dele, independente da situação que ele tiver, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para ler os comentários. Ó, o Pojil falou assim para você. Não é, ele riu, falou, não era bem assim. Ele me ajudou, me ensinou a vir para a vida com o amor que ele tem no coração. Aí a Jaque escreveu assim: amigo, coração cheio sempre, mesmo com as suas dores. Seja bem-vinda, Jaque. Que bom que você está aqui. A Lucimeire, minha amiga, muito bom esse relato. A Jana, que história linda. A Celina, e com isso você me inspira sempre. Quando crescer, quero ser igual a vocês. Ai, Celina, cada um com o seu processo, né, bem? Com a sua caminhada. O Poju, esse processo de reconhecimento, aceitação e respeito conosco mesmo ajuda a entender todo esse processo de consciência. Com certeza, Poju. A Com Renata certeza. ficou aqui. Nós vamos falar de consciência também daqui a pouco. Marli, você escolheu buscar e ser cada dia melhor, amigo. Vocês Marli. estão. Renata, tá aqui com o Mano Branco. A Kellen disse tudo. Nossa, gente, gracinha. Peraí, deixa eu ler nos comentários. Vocês são incríveis, casal maravilhoso. A Kelly falou. Fábio, muito top. Parabéns, mano e cunhado. Publo é demais, Daniel. Casal top, casal lindo. Concordo demais. Daniel é um grande amigo. Muito top. Bom. Amor, eu tô achando tão top, porque são tantas pessoas especiais que estão aí, eu não esperava. Que lindo, que maravilhoso, que Mas bênção. graças à tecnologia abençoada que nos aproxima nessa pandemia, nessa quarentena, né? Porque a live, ela faz isso, é como se a gente estivesse no mesmo ambiente, né? Conversando e aproveitando um ao outro, né? Então, isso é muito legal. Falando de consciência, pegando esse gancho aí que o Pojo trouxe, né? E é uma coisa que você trouxe também, que você me conta que você acordou, que você despertou com 38 anos de idade. Que antes disso era como se você estivesse na lua, né? Como se você fosse um zumbi na vida. Assim como Com todos certeza. nós já passamos por esse momento, não só você. Eu faço uma analogia assim, ó, como um videogame. É como se eu emprestasse o controle da minha vida, do meu jogo, para alguém. É como se eu não jogasse durante 38 anos. Eu às vezes pegava aquele controle, mas eu não joguei. Eu via os outros jogando com a minha vida. Essa é a analogia. Para quem quiser buscar essa reflexão, é muito legal. E se quiser conversar sobre isso, eu posso aprofundar isso aí num outro momento, porque é profundo. Mas a analogia é bem certa, bem certeira é essa. Eu tenho controle da minha vida aqui, só que esse controle não estava na minha mão. Eu, em alguns momentos de, talvez, de muita dificuldade, onde eu precisava tomar algumas decisões que talvez interferisse na vida de outras pessoas, nesses momentos, sim, eu tomava o controle. Mas eu não joguei o meu jogo até ali. Isso, para mim, é muito claro, e isso faz muito sentido para mim hoje, sabe? Talvez, graças a isso, talvez eu realmente deixei, eu levei a minha vida até ali como um passageiro, para talvez enxergar melhor. Isso foi uma escolha, talvez, de vida minha, né? Então, nunca tinha pensado nisso, isso veio agora. Então, eu realmente, eu não joguei. E hoje, como eu não joguei e fui muito passageiro, eu quero jogar muito. É onde realmente eu me dedico a ser
uma pessoa melhor. E isso, para mim, é todo sentido de vida, sabe? Ser uma pessoa melhor. É claro que nem todo mundo entende o que a gente está falando. Às vezes as pessoas, na minha família mesmo, as pessoas às vezes não aceitam, porque cada um tem um tipo de pensamento, tá tudo certo, e cada um realmente tem que ter o seu tipo de pensamento. Mas a minha vida é minha, né? Então, quem sabe dela sou eu. E, Claro. então, mas é muito interessante como cada um de nós pode, tem o sentido totalmente diferente. Cada um de nós é uma digital. Não tem como, às vezes, a gente querer que o outro siga o nosso caminho. É muito complexo isso aí, a gente sabe disso, né? Então, não existe um ser humano igual ao outro. Como que ele vai seguir o caminho que você segue? A gente vê isso muito na constelação, né? Os processos de repetições dos filhos. É muito doloroso, às vezes, isso, né, amor? Muito top. O pessoal tá amando o que você está falando. A Alcirene falou, sem palavras para expressar a grandeza dessa reflexão, simplesmente maravilhoso. Ana, a live vai ficar salva. E a Lu falou que amou essa metáfora do videogame, que é muito legal. E eu adorei essa metáfora do passageiro, porque de fato, quando a gente é passageiro, a gente presta atenção no caminho que o motorista, às vezes, né, está prestando atenção na via e não está prestando atenção no ambiente como um todo, né? Então, acaba que a gente Uhum. tem um pouco mais de tempo e atenção para olhar o caminho em volta, para que também a gente possa pegar a direção em algum momento e seguir a nossa vida, né? Sim. Eu fiquei pensando assim, quando você foi falando dessa questão das dispersões que você teve, que todos nós temos, e na verdade, quando a gente fala em sentido de vida, a gente está fazendo um convite para a pessoa se apropriar dela, para ela pegar esse controle, né, e olhar para ela, para o que faz sentido para ela, porque ela pode até ouvir um conselho, uma orientação de alguém que seja importante. Mas ela precisa filtrar, porque só ela sabe o caminho que ela segue, só ela sabe o que ela sente, só ela sabe o que faz sentido para ela. Só que às vezes, né, amor, a pessoa está tão desconectada dela e não falta iscas para isso. A TV, né, muitas vezes está aí para isso, as redes sociais faz a gente ficar muito disperso, né, as drogas, seja elas de qual for, inclusive medicamentos, remédios para dormir, né, que faz a gente se desconectar muito do que a gente está vivendo. Então, assim, voltando para o tema em si, de sentido da vida, me vem muito assim, olha o nome, né? Sentido da vida. Que tanto que eu estou sentindo a minha vida, que tanto que eu estou vivendo, experimentando o que a vida me traz. Então, muitas vezes, a pessoa, que é o que eu falei na live passada, a pessoa quer ir para o céu sem morrer. Né? A gente tem Uhum. uma tendência a buscar o prazer e evitar a dor. E nesse Sim. ponto, quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um parênteses, você sabe que eu sou de, né? Por isso Eu que eu não abri. funciono bem. Tem que Você é aproveitar enquanto vem, mosaico, né? você é mosaico. Ah, Às vezes, principalmente eu vejo isso muito para o brasileiro, a questão da felicidade. Eu não vejo a felicidade como um aspecto importante. Porque se você pensar, igual eu te falei, né? Einstein não teve uma vida feliz. uhum. Madre Teresa de Calcutá não teve uma vida feliz. Gandhi não teve uma vida feliz. Mas a vida deles teve um sentido extremamente importante para outras pessoas, Uhum. né? Então, isso é um paradoxo. Eu acho que a gente tem que realmente buscar entender o que nós somos, sabe? E não buscar fora uma felicidade. A felicidade está aqui dentro. Não existe É. felicidade fora. A gente não vai encontrar em lugar nenhum. A gente vai encontrar prazer, né? Quando a gente vai para a Uhum. praia, né, amor? A gente encontra prazer em coisas, em pessoas, em amigos, mas felicidade, esse aspecto eu não concordo, não, sabe? Acho que a gente Uhum. tem que olhar mais para dentro da gente. O Vander falou que está na área. Vander Cedro, chegou Wander agora. é meu primo de Divinópolis, querido, top. Seja bem-vindo. Então, aí continuando, eu vejo assim, eu vejo isso nos clientes, eu vejo isso em mim muitas vezes, que é um movimento que a gente tem
se eu não quero, porque o que que é viver, né? O que que é estar na vida? É você aceitar o pacote completo. É você pegar a alegria que a vida traz, a satisfação, a leveza, mas também pegar a dor, o sofrimento, a tristeza, o medo, o luto, a perda, tudo, né? Então, esse é o pacote. Quando eu pego o pacote, aí eu experimento a vida e eu sinto a vida. Então, a vida começa a ter gosto, cheiro, paladar, eu sinto, né? Então, quando a gente se conecta com isso, a gente para de anestesiar, que é isso que eu vejo muito. As pessoas querem anestesiar a dor, mas quando elas anestesiam a dor, elas também anestesiam o prazer. Então, tem um conceito na medicina que fala isso. O mesmo órgão que é sensível à dor é sensível ao prazer. Então, se eu anestesio a minha mão, eu não vou sentir uma agulhada, eu não vou sentir um beliscão, eu não vou sentir um tapa. Mas também não vou sentir carinho, não vou sentir uma massagem, não vou sentir nada. Então, que tanto que as pessoas estão vivendo de forma anestesiada na vida, para evitar a dor, né? E com isso, elas perdem o sentido. Elas perdem essa experiência de viver. Uhum. Verusca, tá boa, lindona? Boa noite. Pode falar, né, amor, se você quiser. Eu vou só comentando aqui com o pessoal. Às vezes a gente acha que o mundo é muito ruim, né? Uhum. Mas desde que o mundo é mundo, ele é desse jeito. O que mudou foram as pessoas. O mundo continua o mesmo, né? O que muda é Às o vezes, olhar. às vezes até melhor, né? Que na época dos reinados, se eu não fosse com a sua cara, eu simplesmente cortava seu pescoço. Sim. Né? E agora, assim, tem uma. Por mais que o povo fala, nossa, não tem uma paciência, tem. A gente tem até leis que protegem, né? Que nos protegem de manter a nossa vida. Daniel escreveu: parada aqui na Rondon, matando saudades e apreciando essas valorosas dicas e conselhos. Obrigada. O Vander de BH para Públio. Acá, lindo demais, Fabi, bela reflexão, que grandeza, primos. Muito bom, o pessoal está gostando muito. Mas a nossa live está acabando, você acredita? Nossa, tem quanto tempo? Sério? Eu pensei que ia Sério, durar uma eternidade. pois é. A gente estava tão ansioso, né? Eu te falei que acaba rápido, eu te falei que a gente Pois vai é. conversando e nem vê. Eu Mas queria. assim, pode falar. Mas assim, pode falar. Não, eu quero só fechar, pode falar. Ah, eu queria falar mais uma coisa que eu venho pensando muito sobre sentido de vida e que eu sempre coloco isso para você. Eu acho que talvez passar isso que eu venho pensando para as pessoas refletirem, talvez, quem sabe, a gente desenvolve um outro conceito de amor, né, que faz todo sentido para a vida. Eu acho que o amor é o que realmente move o planeta. Mas o que é o amor efetivamente, né? A gente tem um conceito de amor, eu acho que a gente faz uma confusão. Eu não sei, é só uma coisa que eu venho pensando, a questão do amor. Porque eu morei na Espanha e amor lá é muito mais profundo. Lá as pessoas não falam que eu te amo. As pessoas falam eu te quero bem, eu te quero, eu gosto de você, né? Então, eu venho pensando muito sobre o amor. E quando eu entendo que fazer mal, sentir ódio, eu acho que se a gente consegue talvez mudar esses sentimentos, eu não sei, eu não estou conseguindo falar, mas eu vou tentar colocar aqui. Eu posso comentar? Eu lembro de você falar que o amor está ligado com aceitação. Sim, é mais como uma decisão, porque o sentimento, ele muda muito, né? Hoje eu amo a minha mulher, amanhã eu odeio, sabe? E o amor está bem aí, é bem aí no meio, sabe? Porque eu posso não gostar de uma pessoa, mas Aham. eu não tenho o direito de querer mal a ela. Então, eu Uhum. acho que quando a gente, talvez,
em todas as situações que a gente puder imaginar e refletir com relação ao outro, se a gente consegue, em qualquer situação, não desejar o mal, eu acho que isso está perto do amor. Sabe? Não é esse sentimento romantizado que a gente fala por aí. Esse sentimento romantizado eu não relaciono, não. Eu relaciono realmente a questão de, independente do que o outro me faça, o que eu desejo para ele. Porque, geralmente, se uma pessoa, cara, mata teu pai, você vai querer matar outra pessoa, que é até natural, né? Mas eu acho que se a gente pensar realmente como um sistema, né, essa função talvez ela seja necessária, e a gente viu isso naquele livro, A Cabana, que todo mundo leu, né? Aquele livro, onde a filha ela é estuprada, né? Por um cara, e o pai, ele estava vivenciando o processo dele de mudança realmente para ser uma pessoa melhor. E a filha, lá no livro, em um outro plano, ela estava bem, estava tudo certo com ela, feliz da vida. Então, a gente, com o nosso olhar aqui na Terra, a gente julga, a gente discrimina, mas acima disso aí, né? Tem muita coisa movimentando. Eu acho que a nossa vontade, o nosso julgamento não pode fazer parte desse sistema, não. É muito prejudicial para ele, sabe? Acho que eu gostaria de colocar essa reflexãozinha que ela vem fazendo muito sentido para mim. E eu gostaria, posso agradecer? Claro. Está terminando? Já tem tempo aí? No meu relógio falta 1 minuto, mas quando falta 20 segundos, o Instagram avisa. Se começar... Assim, bem, eu gostaria de agradecer muito aos meus amigos que estão aí, a minha família, que eu amo muito, as minhas tias, eu acho que eu vi uma tia minha aí entrando, a tia Ivone, meus primos maravilhosos, meus amigos, eu amo muito vocês estão muito guardadinhos no meu coração, com muito carinho. E a você, meu amor, muito obrigado pela oportunidade.